Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Eu e o repórter Bruno Luiz entrevistamos hoje o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, é um prazer para mim fazer aqui esse momento com a TV Estadão e espero poder contribuir para que as pessoas possam aqui compreender os desafios que temos aqui no MDS. Ministro, vou começar conversando sobre um tema aí da pasta do senhor. Na semana passada, o senhor e o presidente Lula anunciaram ali o novo Bolsa Família, né? Mandaram a MP para o Congresso Nacional, medida provisória. O senhor acha que essa medida vai sofrer muitas alterações? Porque na medida que criou o Auxílio Brasil, mudaram tudo. O senhor acha que a MP do Bolsa Família também vai sofrer muita alteração ali no Congresso Nacional? Olha, é claro que o Congresso Nacional ele é um poder autônomo e com certeza vai ser um importante debate. Eu quero já aí após a definição de relator já comparecer lá para participar, não é, contribuindo com o máximo de informações, subsídios. O importante é que a gente mantenha os principais eixos ali colocados na medida provisória. Veja que nós temos ali um desafio, de um lado, ter um mínimo de R$ 600 para os beneficiários do programa Bolsa Família, garantir estes R$ 150 por criança até 6 anos, exatamente pela particularidade da fase da formação cognitiva do ser humano, ali a preocupação também com a nutrição, a preocupação também com o acompanhamento da gestante e também das crianças acima de 7, adolescentes até completar 18, exatamente porque aqui nós temos uma presença muito forte, né, eu diria, da maior parte da que a gente chama de condicionalidades, aquelas contrapartidas que, na verdade, são importantes para a própria família, a gestante fazendo pré-natal, ali a família vacinada, com um cronograma adequado, ali a gente poder ter a pesagem da criança, ela está nutrida, os exames, o acompanhamento nessa fase da primeira infância, e ainda a matrícula na escola, a alfabetização na idade certa, a garantia, não é, também de um acompanhamento para a frequência à aula e a formação, a aprovação. Por quê? Porque, na verdade, é um compromisso com as gerações atuais, mas de modo muito forte com as novas gerações, para a gente ter uma oportunidade de, através também de um emprego ou por um negócio, e quanto mais melhor a formação, tendo um ofício, tendo um curso técnico, tendo um curso superior, o exemplo da primeira fase do Bolsa Família mostra que são melhores os resultados na interrupção desse período, às vezes longo, daquela família vivendo a pobreza, a superação da pobreza a partir do apoio, principalmente, das novas gerações. É esse o objetivo cobrado pelo presidente Lula e, é claro, para todo o Brasil. Ministro, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria perguntar ao senhor se já há um relator para a SMP, se já foi definido o nome desse relator lá no Congresso. Ainda não. Eu creio que a gente, esta semana, que teremos aí a definição do relator para a comissão mista, né, como é uma medida provisória, já com a presença de senadores, senadoras, de deputados, deputadas, e é importante porque já se tem ali o debate com as duas casas e permite que a gente tenha com isso as condições de celeridade na apreciação da medida provisória. Ela já entra em vigor, já agora a partir de março, a partir do dia 20, a gente já tem o pagamento, né, não só dos R$ 600 como patamar mínimo, tem ali a lógica, não é, do pagamento de um valor
por pessoa da família, isso aqui também é importante, nós vamos ter um mínimo de R$ 142, um máximo de R$ 600, quando ali é um beneficiário de uma só pessoa, e isso reduz em muito a diferença que tinha. Lá atrás, a gente chegava a 20 vezes a diferença, não é, do menor para o maior. Maria tinha R$ 30 por pessoa da família, nós temos no cadastro, são poucas, mas nós temos famílias com até 20 pessoas, e aquela onde o beneficiário é uma só pessoa, R$ 600. Agora, Ministro, pois não. Ainda nesse assunto do Bolsa Família, né, a oposição tem pressionado, né, para que nesse ano seja pago esse 13º do Bolsa Família, mas o governo já descartou fazer esse pagamento dessa parcela adicional. Como é que o senhor avalia essa reivindicação da oposição e por que, em um cenário de aumento das desigualdades sociais, essa proposta do 13º não está no radar da gestão nesse momento? Como o nome diz, é uma Bolsa Família. Ela não é um contrato de salário, de remuneração, nem na lógica do setor público e nem na lógica do empregado no setor privado. Nós estamos tratando aqui de uma transferência de renda, é um programa de renda básica previsto lá na Constituição. Nós tivemos ali, em um momento, eu diria, muito mais pensando em estratégia eleitoral, mesmo assim, em um ano apenas, 2019, em que se teve este pagamento, não é, de um salário extra, e a partir daí não teve mais. A partir daí não teve mais, nem 2020, nem 2021 e nem 2022. Então, isso mostra que era, vamos dizer assim, um ponto fora da linha que o próprio governo anterior deve ter avaliado e deve ter visto que era um equívoco. Na minha opinião, nós teremos agora uma oportunidade, não é, de trabalhar o ponto principal, que é a inclusão socioeconômica. Ainda enquanto essa entrevista ocorre em Brasília, um fórum, um seminário, em que nós temos ali pessoas dos mais variados setores discutindo exatamente a organização desse sistema, dessa rede de inclusão socioeconômica que vai envolver setor público, setor privado, a presença, a participação Estado, município, com o governo federal, integrado aqui os três poderes, com organismos internacionais, aí sim, para aquele objetivo maior, que é abrir oportunidades pelo emprego, pelo empreendedorismo, para que se tenha uma condição de renda, né? E aí, quem alcançar a condição de um emprego vai ter o salário, vai ter o 13º, vai ter férias, enfim, tudo aquilo que é previsto para a regra do mundo do trabalho. Ministro, o governo também não garantiu aumento real para o Bolsa Família, né? O presidente Lula vem tentando repor aí as perdas inflacionárias, por exemplo, no salário mínimo, ele voltou a dar aumento real, né, que é algo que não teve no governo anterior, está tentando corrigir a tabela do imposto de renda. Por que não aplicar aumento real no Bolsa Família? Bom, é bom lembrar que nós estamos trabalhando com um orçamento que não foi organizado na origem pelo governo que tomou posse a partir de 1º de janeiro. Eu, pessoalmente, o presidente da República, todos nós do governo somos gratos ao Congresso Nacional, que, por uma boa maioria na Câmara e no Senado, nos permitiu a adequação do orçamento para 2023, garantindo ali uma condição melhor, tanto para o que estamos agora podendo trabalhar com o Bolsa Família, como também para outras áreas, né? O programa de alimentação escolar, que é parte do nosso sistema de segurança alimentar, poder ter o reajuste do salário mínimo e assim de outras áreas. O fato é que ainda estamos no regramento da lei do teto e este ano de 2023 a gente teve que fazer aqui uma adequação que faz mais justiça, não é, entre as famílias beneficiárias, mas principalmente
trazemos o programa Bolsa Família não apenas como um programa de transferência de renda, mas um programa que tem por objetivo, seguindo a ciência, fazer uma mudança na vida das pessoas para superar, inicialmente, a pobreza extrema. Do outro lado, poder superar a própria condição de pobreza. Também poder ter dignidade, qualidade de vida, integrando com o programa Minha Casa Minha Vida, energia onde não tem, água onde não tem, a partir do novo cadastro único. Repactuamos com a implantação do Conselho Nacional da Assistência Social, o Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, com o funcionamento da comissão tripartite, ali Estado, município, governo federal. Lembrar que era previsto naquele orçamento do ano passado apenas 60 milhões para este ano, e na pactuação que fizemos, 2 bilhões e 200 recursos para atualizar o cadastro. Muita gente que não está atualizado desde 2016, 2017. Agora, essa rede do SUAS, a rede com mais de 12 mil pontos, podendo garantir um cadastro atualizado. Esse cadastro que permite trazer já agora, a partir de março, não é, pessoas que passavam fome, estavam fora e agora entram, e também tirando pessoas que não tinham o direito. Ministro, o senhor falou na palavra segurança aí, né? E mesmo o Bolsa Família sendo um programa exitoso, ele sofreu com instabilidades que ficaram latentes nos últimos anos. Por exemplo, ele foi extinto, mudou de nome, virou Auxílio Brasil, né, com outras condicionantes, e agora, com o resultado da última eleição, ele voltou e com algumas mudanças também, né? O que é que a gestão Lula pode fazer para garantir recursos perenes ao programa, porque agora aí o governo precisou fazer todo aquele exercício com o Congresso, né, com a PEC da transição para garantir esses recursos, e como é que o governo também pode fazer para blindar o programa dessas intempéries, né, das trocas de governo? Olha, nós temos agora uma firmeza, não só pela presença da previsão como um programa permanente, como renda básica, lá na Constituição brasileira, como também a regulamentação em lei como um programa permanente. Ou seja, um dinheiro garantido para que, independente de governo, todo ano, enquanto o Brasil precisar, ter a condição dessa rede de proteção a quem mais precisa. O programa Bolsa Família ele é parte de uma rede ainda maior. Nós temos o benefício da prestação continuada para pessoas com deficiência, temos seguro-defesa lá para o pessoal da área da pesca, nós temos ainda aquele benefício social para o trabalhador rural, né, que se chama de aposentadoria rural. E veja, do ponto de vista econômico, né, a gente não tendo aquela instabilidade, e você lembrava ali, nós chegamos ao ponto, R$ 200, agora é 400, agora não tem mais, como aconteceu ali em dezembro de 2020. Depois agora tem empréstimo, né, ministro? Exato, depois volta em 400, depois se tem ali, véspera da eleição, R$ 600, mas na hora de fazer a previsão para o ano seguinte, já não tinha mais o dinheiro para os R$ 600. Ao quebrar esse pacto com estados e municípios, se criou ali toda uma insegurança. Então, o Bolsa Família volta forte, volta, eu diria, como um instrumento, não de interesse, não só de atender ali a quem precisa de forma emergencial, mas também para garantir as condições de tirar pessoas, tirar o Brasil do mapa da fome, tirar o Brasil do mapa da insegurança alimentar e nutricional, como já fez o presidente Lula e a presidenta Dilma ali entre 2003 e 2014, e ainda inclusão socioeconômica, ou seja, reduzir pessoas na pobreza ali, reduzir ao máximo pessoas da extrema pobreza, fazer crescer a classe média. Olha só,
nós temos agora um instrumento importante em que queremos estruturar com o setor privado um caminho para onde vai a economia brasileira. Do ponto de vista do setor público, o Minha Casa Minha Vida, onde vamos ter obra? Ali nós vamos trabalhar para ter capacitação com o setor privado, a partir de pessoas do cadastro único, para abrir oportunidade também e prioritariamente para estas, nas obras, não é, que nós vamos ter do Minha Casa Minha Vida. E assim, 14 mil obras inacabadas que estão sendo retomadas, mas também de investimentos privados, investimentos no setor elétrico, na área do comércio varejista, atacadista, na área do turismo, na área de energias renováveis, na área relacionada aos vários serviços, ou seja, ali a gente também poder apoiar. E nós temos uma base de dados com muitas pessoas que têm pós-graduação, que têm curso superior, que têm curso técnico, que fez um Pronatec, que tem ali uma experiência, seja informal, seja formal, do empreendedorismo, e agora pactuando com o setor bancário, para a gente ter ali, estruturar um fundo garantidor que se somará ao Pronamp, para que a gente possa ali abrir a oportunidade a partir de projetos com quem entende de estruturar projetos que tenha começo, meio e fim, e com isso tirar pessoas não só da transferência de renda com o Bolsa Família pelo emprego, mas também através de negócios, apoiando quem já é pequeno, que ali, a partir de um apoio, tem uma condição de ampliar emprego na sua própria micro, pequena e até média empresa. Então, esse caminho o presidente Lula inova agora, melhorando ainda mais o Bolsa Família. Ministro, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas falar de um assunto que é importante para o governo e que o senhor entende também, que é da reforma tributária. O senhor foi governador há muitos anos, entende ali também pelo lado dos governadores, né? O senhor acha que os estados serão um empecilho para a votação da reforma? Porque eles não querem abrir mão da arrecadação de cada um, muitos não querem abrir mão dos benefícios que foram concedidos, né, nos seus estados, que criou aí a chamada guerra fiscal. Como o senhor vê o papel dos estados no avanço da reforma tributária? Olha, nós temos um projeto de reforma, ele encontra-se no Senado Federal, lá atrás era o senador Roberto Rocha, agora a gente também está tendo a definição de relatoria, e veja, já com um bom debate, Câmara, Senado, na época eu me lembro pelo Fórum dos Governadores, que eu participava ativamente, no consórcio dos governadores do Nordeste, como da Amazônia, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, independente de partido, pactuamos, e eu vejo, dialogando agora com os atuais governadores, que há uma sintonia da necessidade de simplificar, uma simplificação tributária. Ao mesmo tempo, da gente, com isso, ter um mecanismo que possa acabar, sim, com a guerra fiscal, ter ali um fundo como um instrumento de desenvolvimento regional, garantir que a gente tenha, com isso, um ganho, inclusive, ali na redução tributária, principalmente, e isso é importante aqui para esse público mais pobre, né, a cesta básica, alguns produtos que são muito importantes, além, é claro, de garantir um olhar especial para ali a parte relacionada à tributação no consumo. Aquilo que se quis fazer atabalhoadamente, sem nenhuma discussão com os governadores, com os prefeitos, com a própria sociedade, sobre a tributação de energia, a tributação em relação à comunicação, em relação a áreas que são essenciais à vida, e, é claro, ter forma de compensação. A gente, por exemplo, apresentava lá atrás a tributação sobre a distribuição de lucro e dividendo, e com isso se tinha forma de compensação. O Brasil é um dos poucos países que não faz isso. E agora, eu acredito que a gente tem aí, liderado pelo ministro Fernando Haddad, ali acompanhado de perto pelo próprio presidente Lula, o vice-presidente, que é ministro
dessa área da indústria, do comércio, dos serviços. O ex-governador Geraldo Alckmin, com toda a experiência que os dois têm, eu acho que a gente, sim, pelo diálogo, vamos chegar aí a um entendimento, porque eu acho que o Brasil precisa. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo não tem base para aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional. O que o senhor acha? O governo tem uma base de apoio para esse projeto? O fato é que o projeto chega ao Congresso e aí o Congresso, sim, vai ter o espaço adequado para o debate. Mas eu diria que, mesmo não tendo um prazo, não tendo uma data para aprovação, e eu já passei pela Câmara, pelo Senado, aliás, sou senador licenciado, estou aqui no Ministério, mas fui eleito também senador pelo Piauí, a quem eu agradeço ao meu povo, e o que eu acho é que há uma compreensão de que o Brasil deve esses principais pontos que foram apresentados para nortear esse debate da reforma tributária. Por isso mesmo, quanto mais cedo aprovar, melhor. Eu torço para que a gente tenha esta aprovação, no máximo até o final deste ano, aí é mais uma torcida, e se puder ser esse semestre, melhor ainda. Ministro, o seu colega, ministro Juscelino Filho, é alvo de algumas denúncias que foram reveladas pelo Estadão e é pressionado a deixar o cargo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já defendeu que ele se afaste para poder se defender, mas o ministro Padilha afirmou que ele deve ter o direito de se defender no cargo. Nesta segunda, o presidente Lula se reuniu com ele e resolveu mantê-lo no governo. O senhor acha que essa manutenção, de certa forma, gera um desgaste no governo? Olha, pela minha experiência, eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, 4 vezes governador e 2 vezes senador. A minha experiência é que é muito importante posições como essa do ministro Padilha. A pessoa acusada, ela é denunciada, ter o direito de defesa, ela poder ali apresentar a versão dela sobre aqueles fatos. Foi isso também que quis o presidente Lula, ouvindo o atual ministro Juscelino. E aqui, agora, a partir da apresentação dos fatos, lado a lado, a gente tem aí a oportunidade de clarear. É claro que aqui há uma posição muito tranquila de todos os partidos, de todos que compõem o Congresso Nacional, que aqui as pessoas, que, por acaso, se qualquer um de nós que estamos na equipe cometer qualquer crime, claro que nós vamos ter que responder na forma da lei. Ministro, esse caso foi um caso que mostrou essa divisão, né, ou esses pensamentos diferentes, às vezes, que o PT tem dentro do próprio partido. A Gleisi falou uma coisa, o partido falou outra coisa. O outro caso também foi na questão da remuneração dos combustíveis, né, a presidente do PT veio a público criticar a remuneração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendia que fosse remunerado para arrecadação, voltar a crescer. O senhor é uma liderança política importante, um articulador político. Eu queria ver como que o senhor vê essa intromissão do PT como partido em assuntos do governo. Isso não cria mais ruído do que ajuda nesse momento que o governo está começando e com muitos problemas para serem resolvidos? Olha, defendemos a democracia. Os partidos, eles têm a sua liberdade. Nós somos parte de um governo que tem aí todo um esforço para acertar, e a partir do debate que vem da sociedade, o debate que vem do Congresso Nacional, eu sou daqueles que compreendo isso tudo ajuda, inclusive, a que a gente possa acertar ainda mais. E para encerrar, ministro, queria fazer uma última pergunta aqui. A indicação da esposa do ministro Rui Costa para um cargo no Tribunal de Contas aqui da Bahia tem gerado repercussão nacional. No governo Lula, o ministro Renan Filho teve a indicação da esposa aprovada pelo TCE de Alagoas.
e a esposa do senhor também foi aprovada como conselheira no TCE do Piauí. O senhor não vê algum tipo de impedimento nessas indicações, já que o parentesco com ministros pode fazer com que as candidatas entrem na disputa com alguma vantagem em relação a outros candidatos? Olha, tendo a aprovação, seja na Bahia, seja em outro estado, também no meu estado do Piauí, o importante é, do ponto de vista legal, tem alguma ilegalidade? Em primeiro lugar, não. Segundo, do ponto de vista político, nenhum destes que são esposos eram governadores quando isto aconteceu. Seria anular, não é, a própria história, capacidade, competência. Não é? A minha esposa, por exemplo, Regiane Dias, ela tem uma história, formação em direito, formação em administração. Aconteceu de ter uma vaga, veja, ela tinha sido eleita, ela foi eleita na última eleição para deputado federal, e ali uma governadora no cargo, mulher, governadora Regina Souza, havendo ali uma vaga, tomou a decisão, e era uma vaga de indicação da governadora, tomou a decisão de indicar uma mulher. Ela fez ali a opção, a escolha de apresentar o nome da então deputada federal Regiane Dias. Ela aceitou ali que o seu nome fosse encaminhado à Assembleia. Ali foi aprovado por unanimidade, quem era governo, quem era da oposição, o que mostra exatamente que, do ponto de vista político, não se tratava de tirar proveito de uma situação de maioria, um reconhecimento pela história dela. Então, eu conto dessa forma mais detalhada, porque conheço os detalhes do meu estado, para dizer, não é, que, na verdade, hoje, o meu estado é um estado que, de 7 membros do Tribunal de Contas, tem a presença de titulares, 4 mulheres, e mulheres com um grau de capacidade, de competência, independente dos seus esposos, quem for casado, enfim. Eu digo que nós temos uma situação que gera um debate, né, muito mais por conta de que os esposos eram governadores, nestes casos, do que propriamente em relação a qualquer ilegalidade do processo. Ministro, nós estamos aqui no final do nosso tempo, eu queria agradecer a presença do senhor, muito obrigada, se eu tiver alguma consideração final. Olha, o que eu quero aqui é, primeiro, agradecer à TV Estadão e aqui aproveitar para fazer um chamamento. Eu creio que todos compreendem quantas pessoas nós temos numa situação de miséria, de pobreza, e isso não agrada a ninguém. Mas há também aqui uma grande responsabilidade de que possamos dar as mãos, independente de posições políticas, e que possamos andar nesse caminho. De um lado, é claro, a rede de proteção social, sim, mas também que a gente possa contribuir juntos para abrir o máximo de oportunidades a partir do cadastro único para pessoas que muito precisam. Acho que isso vai ser bom para a pessoa, para a família, para aquele município, aquela região, aquele estado e para o país. É isso que vai fazer crescer a classe média. É isso que vai fazer, a partir de mais emprego, mais empreendedores, né, a condição de uma economia sólida, uma maior capacidade de consumo, com menos dependente do mercado externo, embora a gente queira estar integrado com o mercado externo e crescer. Então, esse caminho, o presidente Lula está bastante comprometido com ele, e eu acho que é hora da gente trabalhar juntos pelo Brasil, e, se Deus quiser, bons resultados. Ministro, muito obrigada, Bruno Luiz, pela companhia, obrigada ao Ricardo Negrati, que fez a nossa ponte técnica, e obrigada aos assinantes do broadcast político. Até o próximo Papo com o Editor, semana que vem.